partir de agora, a Rádio O Diário FM e a Rádio Independente AM de Barretos apresentam A Verdade Total em Tempo Real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil. A Verdade Total em Tempo Real. Muito bom dia, senhoras e senhores. O Grupo Monteiro de Barros continua hoje a série de sabatinas com os 4 candidatos a prefeito de Barretos, sempre aos sábados, em edição especial do programa A Verdade Total em Tempo Real, com a apresentação minha, Domingues Neto, e a participação dos jornalistas Adelaide Lavanini e Luiz Otávio Martins. Este programa é transmitido ao vivo pelas rádios O Diário FM e Independente AM. E você também pode acompanhar a entrevista pelo Facebook ao vivo, facebook.com/O Diário Online. A ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito de Barretos foi definida mediante sorteio com a concordância de todos. No último dia 3, nós recebemos a candidata Graça Lemos, do PSB. Hoje é a vez do candidato J. Faria, do PHS. No próximo sábado, dia 17, a participação será do candidato Guilherme Ávila, do PSDB. E no dia 24, o encerramento das sabatinas será com o candidato José Geraldo, do PSOL. Todos os candidatos estão cientes de que, em caso de não comparecimento do próprio candidato na data estabelecida de comum, até o horário do início do programa, 10 horas, abrem mão da participação da sabatina individual. Os candidatos também declaram que concordam com as regras estabelecidas para a sabatina individual, quais sejam: o candidato deverá entrar no estúdio sem nenhum acompanhante, sendo permitida a entrada de um assessor previamente designado somente no período de intervalo comercial. O candidato deverá obedecer à legislação eleitoral vigente, evitando ataques ou críticas individuais a outros participantes do pleito municipal. Neste sábado, como parte da série de sabatinas com os candidatos de Barretos, recebemos o candidato J. Faria, nascido José Jesus Aparecido de Faria. Ele nasceu no dia 4 de setembro de 1962, na cidade de Itápolis. Tem 54 anos e é proprietário da Maxfar, grupo de 6 empresas e maior distribuidor de produtos químicos do setor de higiene do Brasil. Atuou como mesário da Santa Casa de Misericórdia, onde criou 2 eventos filantrópicos, o Jantar Solidário e o Leilão de Gado. Em 2004, foi coroado rei do Arraial da Alegria da cidade de Maria. Em 2007, assumiu o cargo de vice-presidente da ACIB. Também recebeu o prêmio de empresário do ano, oferecido pela Associação Comercial e Industrial, após pesquisa popular em 2007. Disputou a eleição para deputado federal pelo PV em 2010. J. Faria é casado com a Luciana Paula e tem 4 filhos, Tatiana, Caio, Juliana e Caroline. Neste ano, disputa a eleição municipal ao lado de Bruno Santos e juntos formam a coligação Barretos Precisa, Ele Administra. Bom dia, Faria. Obrigado pela participação. Por favor, as suas considerações iniciais. Muito bom dia. Bom dia, população barretense. Para mim é um motivo de muita alegria estar candidato hoje da nossa querida cidade. Quero aqui cumprimentar a mesa, o Gustavo, cumprimentar o Nilson, a Adelaide, a você, Lelo, e a você, Tatá. E junto com a gente também aqui, na parte da fotografia, né, o Jânio, que está sempre aí em atividade na cidade. Lelo, a gente está, assim, muito feliz, como eu disse, por estar candidato. Eu acho que é importante a gente participar. Eu que sempre estive junto com as entidades, junto com os eventos, sabedor que eu sei tanto da necessidade dessas entidades e da população. A minha candidatura, ela é exatamente fruto disso. Eu, como empresário, eu tenho a minha limitação de estar ajudando. Por mais que eu me esforço, por mais que eu me dedico. Eu, estando eleito prefeito,
pode ter a certeza que a gente vai poder fazer muito mais, principalmente levando para lá esses 26 anos como empresário, administrador que sou. Bom dia, meu caro Luiz Otávio Martins, um grande prazer novamente tê-lo aqui ao nosso lado e nesse programa que a gente tem um carinho especial. Muito bom dia, Domingos Neto, bom dia ao candidato Jota Faria, obrigado pela gentileza de estar conosco, Adelaide, nossos companheiros demais da mesa, grande abraço aos ouvintes que nos acompanham, também para os internautas que nos acompanham pelo Facebook. Bom dia, jornalista Adelaide Lavanini, muito obrigado também por esses momentos que a gente vai passar juntos. Bom dia a todos os companheiros, ao candidato Jota Faria também agradecendo, reiterando aí a gentileza de poder participar conosco, nossos amigos ouvintes e também os internautas do Facebook. Adilson Frota, bom dia, preparado também para participar dessa sabatina, dessa segunda nossa sabatina em A Verdade Total em Tempo Real? Preparadíssimo e com muita alegria. Bom dia, Domingues, bom dia a todos da mesa e aqueles que nos acompanham pelo rádio e também através da internet. Lembrando também que, assessorando essa programação na nossa parte técnica, o Gustavo Viana, o Ismael Santos e o nosso querido jornalista responsável pelas fotografias, Jânio Munhoz Mortada. Então vamos ao primeiro break comercial, Adilson Frota. Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant Agricultura do Futuro e Rogério Cunha Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a CIB Sim Comércio, a casa do empresário barretense. Lavradores há mais de 50 anos, fazendo parte da sua família e Minerva Foods. A Alplant é uma empresa de fertilizantes foliares que tem como missão desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados à agricultura do futuro, contribuindo para o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente. Tem como objetivo trazer soluções ao homem do campo. Saiba mais, acesse alplant.com.br. Alplant, Agricultura do Futuro. A Verdade Total em Tempo Real. É muito mais música e informação. O Diário FM. A Alplant é uma empresa de fertilizantes foliares que tem como missão desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados à agricultura do futuro, contribuindo para o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente, tendo como objetivo trazer soluções ao homem do campo. Alplant, a agricultura do futuro. Acesse o site alplant.com.br e conheça nossos produtos. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado de imóveis de Barretos e região há mais de 12 anos. Comprometido com empreendimentos de alta credibilidade, desenvolveu e implantou em Barretos nestes últimos anos 6.000 lotes, além de condomínios e residenciais verticais. Com atendimento personalizado, faz a comercialização com uma equipe de corretores credenciados, departamento jurídico e projetos. Visite o site rogeriocunha.net.br ou ligue 17 3324 1040. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. A Verdade Total em Tempo Real. Pela O Diário FM e Independente AM. Todo sábado, 10 da manhã. São 10 horas e 8 minutos, Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant, Agricultura do Futuro e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a CIB Sim Comércio, a casa do empresário barretense. Lavradores há mais de 50 anos, fazendo parte da sua família e Minerva Foods. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado de imóveis de Barretos e região há mais de 12 anos. Comprometido com empreendimentos de alta credibilidade, desenvolveu e implantou em Barretos, nestes últimos anos, 6.000 lotes, além de condomínios e residenciais verticais. Com atendimento personalizado, faz a comercialização com uma equipe de corretores credenciados, departamento jurídico e projetos. Visite o site rogeriocunha.net.br ou ligue no 17 3324 1040. Acesse também facebook.com/Rogério Cunha Desenvolvimento e saiba mais. Rogério Cunha Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Domingos Neto. Obrigado, Adilson Frota. A Verdade Total em Tempo Real, edição especial deste mês de setembro, e hoje com o candidato
J. Faria, do PHS. Primeira pergunta da jornalista Adelaide Lavanini. Candidato J. Faria, o senhor disse em um dos programas eleitorais que vai reabrir o pronto-socorro da Santa Casa. Eu queria saber como o senhor vai fazer isso e também com relação à intervenção no hospital, como o senhor vai lidar com essa questão. Obrigado, Adelaide. Eu acho que é uma pergunta muito importante. De fato, a gente tem visitado aí vários bairros, várias empresas. É uma necessidade da população hoje, urgentemente, que a gente retorna com pronto-socorro para a Santa Casa. Eu sei que tem uma questão legal, jurídica, que nós vamos trabalhar ela em função desse contrato que foi feito com a UPA, mas eu acho que é importante destacar aqui a necessidade de a gente retornar para a Santa Casa, porque lá está mais preparada para que de fato faça o melhor atendimento. Inclusive para as crianças, né? Tanto o idoso como a criança, lá a Santa Casa está mais preparada. Repetindo, eu sei que existe um contrato com a UPA da utilização do pronto-socorro ser lá, mas nós vamos trabalhar e vamos viabilizar que de fato ele retorne para a Santa Casa, porque lá é o local mais bem preparado hoje para atender a população. Pergunta agora para o J. Faria, do jornalista Luiz Otávio Martins, redator-chefe do jornal O Diário. Candidato J. Faria, um dos comentários quando o senhor lançou a candidata, inclusive o senhor foi questionado, quando o senhor lançou a candidatura, o senhor foi questionado, inclusive na própria convenção que o senhor realizou na CIB, e ainda se fala muito isso na cidade, que o senhor teria lançado a candidatura do senhor, de fato, para auxiliar outro candidato que disputa esse pleito, né? Certamente o senhor já ouviu esse comentário. O que o senhor tem a dizer sobre isso, candidato? Primeiro eu preciso agradecer muito por você ter colocado essa pergunta, que aqui abre um espaço verdadeiro para mim falar e colocar os fatos. Todo mundo sabe que essa condição nossa de estar eleito, ela foi confirmada aos 47 minutos do segundo tempo. Que até aquele momento existia muitos rumores, muitas negociações. Esse partido vai ficar de um lado, esse partido vai ficar para o outro. Não, esse partido vai ceder o vice. Então, tudo isso foi se confirmando na reta final. Quase todo mundo aqui confirmou, com exceção do candidato à reeleição, que já tinha um projeto já avançado. O restante tudo se confirmou no último momento. Em função disso, esses três partidos que estão coligados com o PHS, PTC, o PEN, o PCDC, esses três partidos estavam em negociação com o senhor prefeito. Isso é um fato. Agora, esses três partidos ficaram na nossa coligação em função de uma necessidade para que confirmasse a minha candidatura, com apoio da associação comercial, e eu recebi várias ligações desses candidatos a vereador, que hoje faz parte da minha coligação, me agradecendo por eu ter resgatado, porque eles iam competir num time de primeira divisão. O que eu quero considerar com isso? Lá tinha vários candidatos a vereador, tem vários candidatos a vereador, com grande potencial de voto, e que eles seriam um mero coadjuvante. Então, quero aqui responder parte da sua pergunta. Ok? Tá. Eu, com 26 anos de empresário, eu com a minha história construída, com meu patrimônio adquirido, com tudo que eu já fiz pela comunidade, eu estou aqui como candidato para ganhar e fazer as mudanças importantes que o município necessita e que a população está me pedindo. Literalmente assim. E literalmente, vou te responder mais. Eu tenho acordado 6 da manhã, eu começo a reunião 6:30 da manhã, onde, por exemplo, sexta-feira, eu saí do supermercado Savenhago no shopping de Barretos, quase 11 horas em reunião. Eu acho que eu não preciso mais responder essa questão. Eu acho que a população entendeu exatamente o nosso propósito, a nossa dedicação, os nossos planos de governo que estão aí, literalmente, para fazer a mudança que Barretos precisa. Obrigado. José Jesus Aparecido de Faria, o J. Faria, candidato do PHS. O senhor participou de um grupo político que lançou outro nome para o executivo. E participou de várias reuniões, inclusive, que nós, inclusive, vimos, participamos também.
O que aconteceu para que o senhor preferisse lançar, tipo assim, carreira solo? Pediu um tempo e tal, pediu para sair do grupo, porque desejava mesmo, porque esse grupo ia fazer uma pesquisa e aquele que fosse o vencedor da pesquisa, então, seria a cabeça de chave. O senhor foi claro na oportunidade. O que aconteceu para o senhor preferir a carreira solo e também não participar mais das reuniões? Olha, Lilo, eu fui convidado no primeiro momento e esse convite partiu assim: vamos fazer uma reunião para renovação. Então eu pensei que o projeto era literalmente esse, 100% renovação. E quando eu percebi, nada contra as pessoas que participaram, mas quando eu percebi que esse projeto de fato não existia, a renovação, eu preferi me afastar. E inclusive eu estava já assim, consciente que a gente não estaria participando do pleito, quando houve toda uma reviravolta aí que envolveu novamente. E quando envolveu novamente essa segunda opção, da qual eu estou hoje candidato, ela de fato é o que eu queria. Um projeto 100% de renovação. Um projeto que envolva de fato um novo sistema de fazer política e administração. Então, essa é a minha proposta, inclusive. Nada contra os candidatos, mas eu queria estar exatamente como eu estou hoje. A nossa proposta de vereadores para o cargo do legislativo, para o cargo executivo, com meu nome, representa 100% de renovação. Então estou muito feliz por estar aqui. Sei que o meu tempo, por exemplo, na TV é pequeno, apenas 28 segundos. A gente está tentando compensar esse tempo menor com a nossa rede social. Estamos compensando muito a nível de trabalho e visita nas empresas. Quero inclusive aproveitar aqui para agradecer as empresas, os empresários que têm recebido a gente de braços abertos, as nossas visitas nos bairros também, a população tem se manifestado muito favorável, tem recebido, tem oferecido café, vem cá, vamos conversar, que bom que você saiu. Então eu estou muito feliz hoje, candidato, estou muito feliz com essa posição nossa de ser uma opção de 100% renovação. E esse foi o motivo principal por ter definido a minha candidatura. Quiser divulgar também sua rede social, fica à vontade. J. Faria Oficial, né? Para o Face, para o Instagram, enfim, acompanha aí. Nós temos colocado principalmente todo o material nosso, tipo plano de governo e outras ações, visitas, porque é importante, porque de fato o nosso tempo na TV é pequeno e a gente tem que compensar isso aí. Pelas rádios O Diário FM Independente AM, também pelo Facebook de O Diário, estamos hoje na sabatina com o candidato do PHS, J. Faria. Pergunta agora da jornalista Adelaide Lavanini. Candidato, o senhor disse também no seu programa de TV que é 100% contra a reeleição e que, se eleito, o senhor vai fazer 8 anos em 4. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Muito bom. Como é que transforma 8 em 4, Faria? Eu acho que essa, de fato, deveria ser a proposta lá na Câmara Federal. Nós vamos reduzir para 4, mas o candidato tem que, de fato, apresentar um avanço de desenvolvimento, enfim, de toda a sustentabilidade do município que representa 8 anos. Eu acho que essa seria a melhor condução lá para a proibição da questão da reeleição. Eu vejo que o nosso país ainda não está preparado para ter 8 anos. Quando eu falo isso, eu posso citar aqui vários exemplos de situações que ocorreram que não foram benéficas para a população. Tem situação que aconteceu na esfera federal, na esfera estadual. Estamos vendo recentemente a situação de Ribeirão Preto, uma calamidade que acontece em Ribeirão Preto, em função da reeleição, principalmente. E eu sou da opinião assim, em todo o setor da sociedade, eu acho que é viável sempre a renovação. No setor público, eu acho assim fundamental, sabe? Literalmente fundamental que a gente tenha a renovação. E para a gente ter a renovação hoje nos cargos públicos, a gente tem que ter uma limitação de reeleição. E eu sou, inclusive, favorável que a reeleição também não seja permitido a cargos legislativos. Eu vejo que hoje o modelo que é o executivo, 4 anos,
com a possibilidade de mais 4, eu acho que seria um modelo ideal para o legislativo. E no executivo, a gente não ter reeleição. Quando a nossa sociedade, toda a estrutura pública avançar, e precisa avançar bastante, eu acho que aí sim a gente poderia reestudar um projeto, mas nesse momento eu vejo que ele não traz benefício para a sociedade. Às 10h21, estamos ouvindo o candidato do PHS, J. Faria. Pergunta agora do jornalista Luiz Otávio Martins, o Tatá. Bom, o candidato J. Faria, o senhor teve o seu nome envolvido em várias possibilidades políticas, né, durante esse processo eleitoral. O senhor citou aqui que a definição aconteceu no finalzinho do tempo do jogo, né? Uhum. Uma dessas possibilidades que se comentou que o senhor teria sido convidado para ser o candidato do PMDB a prefeito de Barretos. Isso lá atrás, antes do prazo, inclusive, de filiações partidárias. Isso de fato aconteceu? O senhor teria sido procurado por lideranças do PMDB para que o PMDB pudesse lançar candidato próprio e esse candidato seria o senhor? Bom, dessa situação aí, a única coisa de fato é o seguinte: já sou convocado por vários partidos e principalmente o PMDB ao longo dos anos para me se tornar filiado ao PMDB. E desta maneira também no final do ano, começo do ano, a gente foi novamente convidado a estar filiado ao PMDB. E nesse convite não foi comentado a questão de sair candidato, mas sim foi insistente o convite para me estar afiliado lá. Simplesmente o convite para estar afiliado. Não conversamos sobre candidatura. Por que o senhor não aceitou o convite do PMDB? Porque eu já estava afiliado no PEN, do PHS, do final do ano passado. Eu tinha interesse, de fato, de assumir um partido para que possamos fazer um projeto de renovação. E para mim estar encabeçando esse projeto, eu precisava estar como presidente do partido. Preferi, tive inclusive outros convites, e tive vários convites de outros partidos para estar afiliando, mas eu preferi o PHS principalmente por dar a condição de eu estar presidente e liderando uma projeção, uma condição diferente do que existe hoje na política. Talvez no PMDB não teria espaço para candidato do partido? O PMDB com certeza eu não teria espaço a nível da minha visão administrativa política, que eu penso que nós precisamos implantar uma nova política. Essa política que está aí atual, ela está totalmente desacreditada, os projetos que existem aí realmente não têm atraído o eleitor, ou têm deixado ele muito decepcionado depois das eleições. Eu quero criar uma sistemática política com perfil empresarial de administrar. Tá? Então, o que representa isso, inclusive, está estampado exatamente no nosso material. Mais trabalho e menos política. Eu acho que isso traz benefício para a população. Ao inverso, a gente tem visto que não traz. J. Faria, o senhor tem realmente o apoio total da Associação Comercial e Industrial, onde, inclusive, um dos vice-presidentes foi eleito, inclusive, o empresário do ano e sempre atuou na sua diretoria, tem o total apoio dessa entidade muito forte em Barretos Assível? Sim, a gente tem o apoio da Associação Comercial, a gente tem, graças a Deus, uma boa participação junto com o empresariado de uma maneira geral. Tanto é que na nossa convenção eu tive a felicidade de ter ali, inclusive você participou, para mim também é uma honra, de ter ali vários empresários, várias pessoas ligadas à Associação Comercial na nossa convenção. E eu, como empresário, sei que para o empresário se posicionar assim, dentro de um limite, dentro de acreditar num projeto novo, porque empresário normalmente não se estampa assim esse apoio literalmente, né? Então fiquei muito feliz e de fato nós temos o apoio, não só da associação, como da classe empresarial como um todo. Estamos ouvindo, e a Verdade Total em Tempo Real, edição especial na sabatina deste mês de setembro, o candidato J. Faria, o marido da Luciana Paula e o pai da Tatiana, do Caio, da Juliana e da Carolina. A gente relembra isso para deixar o candidato mais à vontade também, como ele realmente está, né, Faria? Obrigado, muito obrigado. Pergunta agora da jornalista Adelaide Lavanini. Candidato, o senhor é uma pessoa ligada à empresa, ao comércio,
Quais são as propostas do senhor para incentivar que novas empresas cheguem à nossa cidade, para que Barretos seja de fato atraente para esse setor? Essa é uma das posições que a gente tem destacado nas reuniões, nos encontros, né? Barretos precisa muito gerar emprego. Urgentemente, Barretos precisa gerar emprego. É uma pena que ao longo dos anos a gente viu aqui tantas empresas virem para fazer as visitas, conhecer a nossa cidade e até mesmo anunciar aqui que seria instalada e infelizmente não ficaram. Por exemplo, nós temos várias usinas na nossa região, infelizmente nós não temos nenhuma em Barretos. E algumas delas que estão aí instaladas, foi cogitada, foi negociada para estar em Barretos, mas infelizmente não ficaram. Eu vejo que essa questão, eu como negociador, porque eu me considero um negociador, um vendedor de fato, eu vou conseguir sentar com essas empresas importantes para trazer elas para Barretos. Mas antes da gente trazer essas empresas e fazer o convite, a gente precisa cuidar da nossa casa. A nossa casa hoje, que eu quero considerar aqui o nosso Distrito Industrial 1 e 2, e principalmente eu quero falar do 2, que lá eu estou instalado já há mais de 20 anos, lá ainda a infraestrutura não é adequada, ainda a nossa questão de energia elétrica tem quedas quase que constantemente. Ainda no Distrito Industrial, nós temos lá um sinal de internet que não atende os anseios de uma empresa aí que vai vir aqui para gerar 300, 400 empregos. Então nós precisamos cuidar dessa infraestrutura e trazer essas empresas. Junto com um projeto de benefícios fiscais que realmente motiva, que a isenção fiscal hoje oferecida para essas empresas, ela é muito burocrática, é muito complicada. Nós precisamos se tornar esses benefícios fiscais um pouco mais atrativos e principalmente mais fácil de que o empresário possa colocar isso na prática, esse benefício. Outra questão é o seguinte, tive em contato com o Sebrae, eu entendo que é importante a gente atender a parte do micro e pequeno empresário. Temos avançado na questão de transformar lá uma área para construção de uma incubadora, onde que as pequenas empresas vão poder estar instaladas no local apropriado, com custo de instalação e custo de manutenção dessa estrutura muito em conta. E mais importante, vai ter o apoio do Sebrae para acompanhar, incentivar e principalmente colocar esse produto ou esse serviço com mais facilidade no mercado. Então são várias situações importantes e eu quero destacar aqui também duas situações que a gente precisa trabalhar mais. Fomentar o turismo, porque o turismo é uma área de crescimento econômico em todo o país. Nós temos aqui uma marca, que é uma marca da Festa do Peão, que ela representa a marca sertaneja, a marca country, que a gente precisa desenvolver esse produto, tornar esse produto e aproximar ele do governo para que a gente tenha os benefícios aqui para desenvolver. Vejo que a gente também tem uma outra área importante que a gente precisa investir, que é na área da saúde, né? O Hospital do Câncer está dando essa referência para Barretos e na área da saúde tem vários fabricantes de diversos produtos que é utilizado lá, que a gente precisa buscar e essa força do Hospital do Câncer hoje possibilita a gente trazer essas empresas médico-hospitalares para estar aqui no município e gerar emprego e gerar recursos para o município, né? Questão fiscal e questão de imposto. Bem, às 10 horas e 29 minutos, nós estamos hoje com o candidato J. Faria, do PHS. Lembrando que no último dia 3, nós recebemos aqui nessa sabatina a candidata Graça Lemos, do PSDB. E lembrando mais ainda que no próximo sábado, do PSB. No próximo dia 17, a participação será do candidato Guilherme Ávila, então do PSDB. E no dia 24, no encerramento das sabatinas, será com o candidato José Geraldo, do PSOL. Então vamos mais um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco.
Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant, Agricultura do Futuro e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a Cibe Sim Comércio, a casa do empresário barretense. Lavradores há mais de 50 anos, fazendo parte da sua família, e Minerva Foods. A Alplant é uma empresa de fertilizantes foliares que tem como missão desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados à agricultura do futuro, contribuindo para o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente. Tem como objetivo trazer soluções ao homem do campo. Saiba mais, acesse alplant.com.br. Alplant, Agricultura do Futuro. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. É muito mais música e informação. O Diário FM. A Alplant é uma empresa de fertilizantes foliares que tem como missão desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados à agricultura do futuro, contribuindo para o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente, tendo como objetivo trazer soluções ao homem do campo. Alplant, a agricultura do futuro. Acesse o site alplant.com.br e conheça nossos produtos. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado de imóveis de Barretos e região há mais de 12 anos. Comprometido com empreendimentos de alta credibilidade, desenvolveu e implantou em Barretos nestes últimos anos 6.000 lotes, além de condomínios e residenciais verticais. Com atendimento personalizado, faz a comercialização com uma equipe de corretores credenciados, departamento jurídico e projetos. Visite o site rogeriocunha.net.br ou ligue 17 3324 1040. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. O Grupo Monteiro de Barros trabalha com soluções integradas de mídia, rádios, jornal impresso, portal de notícias online, aplicativo gratuito e mídia exterior. Não importa qual é o seu público-alvo, o Grupo Monteiro de Barros está pronto para atingi-lo com precisão. Anuncie com abrangência e qualidade em Barretos e região. Ligue 17 3321 7070. A Verdade Total em Tempo Real. Pela O Diário FM e Independente AM. Todo sábado, 10 da manhã. 10h32, Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant, Agricultura do Futuro e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a Cibe Sim Comércio, a casa do empresário barretense. Lavradores há mais de 50 anos, fazendo parte da sua família, e Minerva Foods. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado de imóveis de Barretos região há mais de 12 anos, comprometido com empreendimentos de alta credibilidade, desenvolveu e implantou em Barretos, nestes últimos anos, 6.000 lotes, além de condomínios e residenciais verticais. Com atendimento personalizado, faz a comercialização com uma equipe de corretores credenciados, departamento jurídico e projetos. Visite o site rogeriocunha.net.br ou ligue no fone 17 3324 1040. Acesse também facebook.com/Rogério Cunha Desenvolvimento e saiba mais. Rogério Cunha Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Domingues Neto. Hoje com o candidato J. Faria. A pergunta agora é do jornalista Luiz Otávio Martins. Bom, candidato J. Faria, o senhor já citou rapidamente aqui, mas eu quero insistir nessa pergunta. O que o senhor acha dessa divisão do tempo do horário eleitoral gratuito que faz com que o senhor tenha 28 segundos, um candidato tenha 21, outros dois candidatos a média aí de 4 e pouco, né? Mas o que o senhor acha de ter 28 segundos para levar a sua mensagem para a população? O senhor acha que isso está certo, esse modelo é o adequado? O que o senhor pensa sobre isso, candidato? Obrigado, Tatá, pela pergunta. Bom, é uma situação até complicada, a gente está assim manifestando, mas eu quero dizer o seguinte, existe aí a lei, e essa lei ela é baseada em quantos deputados federais você tem na Câmara, para que se soma o tempo que você vai utilizar. Como a nossa coligação é uma coligação de partidos pequenos,
ela tem essa dificuldade. Mas ela me favorece por outro lado. Essa coligação, ela me favorece de uma outra maneira. Porque eu vou ter a liberdade de, se eu tiver a honra de estar sentado lá, prefeito, definir os meus secretários. E eu vou definir ele não pelo critério político, que infelizmente é o que a gente tem visto. Nós vamos definir o meu secretariado pela questão técnica de participação, de experiência em cada área. Assim será a educação, assim será a saúde, assim será a promoção social. Inclusive já fiz até o convite para algumas entidades que eu gostaria de sentar com as entidades para definir com elas o nosso secretário da promoção social, que é uma área que eu quero de fato ajudar bastante, porque eu vejo que as entidades é um braço importante da administração, né? São entidades competentes, entidades que faz de fato até o dever do próprio poder público, né? Mas concluindo a sua pergunta, tá, infelizmente é o modelo que temos e a gente tem que saber respeitar essa lei que está aí. Ela é injusta sim, mas é uma lei que tem aí, enfim. Mas a gente está compensando esse pouco tempo, junto com a rede social, junto com as visitas, né? E a população tem entendido e a gente está feliz porque esse contato direto, além de aproximar essa relação candidato-população, possibilita também a gente ouvir sugestões, ter algumas reclamações, algumas coisas com mais dificuldade, que a gente já está anotando para caso tenhamos de fato eleito, colocar em prática isso aí o mais rápido possível para a população. Obrigado. José de Jesus Aparecido de Faria, a minha pergunta agora, ela vem a calhar, eu tenho a impressão que vai ser bastante fácil, porque você é um agroempresário hoje, não apenas um industrial de grande sucesso, como já todo mundo conhece. Quais suas propostas para o setor agropecuário? E eu acrescento alguma coisa. Por exemplo, nesta semana foi fundada aqui a Associação dos Produtores Rurais de Barretos. Ela é inclusive presidida pelo Célio Ferreira, ali da Cachoeirinha. Nós temos também outras entidades. O Sindicato Rural do Vale do Rio Grande dá um apoio grande para esse setor também, além da cultura familiar, aquele que pai, mãe, marido, mulher, pai, mãe, filhos, etc., eles são os responsáveis, porque hoje para fazer parte ou fazer face uma folha de pagamento é bastante difícil para o produtor rural de Barretos. Então eu pergunto, que o senhor já disse inclusive que Barretos tem muita cana plantada, mas não tem uma usina. Barretos é a segunda cidade do interior do estado de São Paulo na produção de borracha, o seringalista, só perde para São José do Rio Preto. Então eu acho que é um campo para ser aproveitado em Barretos. Quais as suas propostas para esse setor do agronegócio? Lelo, desculpa, eu estendi bastante, mas não, tem que fazer esse comentário. Foi importante. Para ser bem prático, logo na primeira posição minha, nós vamos montar uma estrutura que vai funcionar mais ou menos assim. Pequenos produtores, cooperativa e prefeitura. Então a cooperativa e a prefeitura vai ser o elo participante dessa cadeia que realmente é grande. Para destacar aqui, hoje a extensão territorial de Barretos, em termos de município do estado de São Paulo, é uma grande extensão, é uma das maiores extensões territorial, é a nossa aqui de Barretos. Em função disso, nós temos vários pequenos e médios produtores dessa área. Uma questão importante que a gente já verificou e é possível ser feito, é que nós vamos aumentar em 100%, ou devolver em 100% o que é hoje feito para o pequeno produtor a nível de incentivo, de investimento, com imposto ITR. Hoje apenas repassa 15% para essa área. Nós vamos aumentar, nós vamos aumentar em 100%, ou seja, nós vamos repassar em 30% esse benefício de arrecadação do TR, para que a gente possa, de fato, atender as necessidades hoje desse pequeno e médio produtor. Só lembrando, candidato, que a partir deste ano o ITR passou a ser fiscalizado através da Receita Federal pelo município. Então, tem a impressão que é um caminho bastante curto para chegar onde o senhor está falando. Com certeza. Além disso, hoje o município arrecada em torno de 600 a 700 mil. Eu acredito que, tendo a fiscalização provavelmente
com essa norma que está tendo aí, esse valor possa ser ainda aumentado, mas nós já estamos aumentando em 100%. Hoje é 15% que o município repassa. Nós vamos repassar 30%, porque é importante, são vários pequenos e médios produtores que a gente quer colocar aí esses benefícios de investimento, infraestrutura. Eu acho que é importante a gente também atentar aqui hoje que as nossas estradas rurais precisa de melhoria, precisa de mais conservação, precisa de uma atenção muito grande do poder público, como também nós queremos reativar lá os tanques de peixe. E como nós vamos fazer esse projeto? Nós vamos reativar o tanque, comprar os alevinos, colocar, e antes dele se tornar já, ali seria a primeira cria, a reprodução e engorda, nós vamos fazer uma parceria com os pequenos agricultores que temos na nossa cidade. E tem eles, inclusive, já cadastrados, acho que mais de 20 pequenos produtores que tem tanque ou tem área com água possível de fazer a recria dele. Aí entra a cooperativa, para a parte da produção. Aí a cooperativa atende a demanda das creches, a demanda das escolas, que nós vamos dando a essas crianças uma comida saudável, num custo-benefício muito favorável para o município, e a gente vai estar agregando a esses pequenos produtores esse atrativo financeiro de ganho. Então é uma parceria que ela vai funcionar exatamente assim: pequeno produtor, cooperativa e município. A Verdade Total em Tempo Real, edição especial deste mês com sabatinas com os candidatos a prefeito de Barretos, pelas emissoras O Diário FM Independente AM do Grupo Monteiro de Barros e o Facebook ao vivo do jornal O Diário. Pergunta agora da jornalista Adelaide Lavanini. Candidato J. Faria, o senhor comentou aí sobre incentivos para empresas, revitalização do Distrito Industrial 1 e 2. E para o comércio especificamente, a gente tem a questão do calçadão, que já vem há muito tempo se falando numa reforma, numa renovação. Quais são os projetos do senhor para esse setor? O nosso comércio é um comércio forte, competitivo, haja visto que a gente tem um shopping em franco desenvolvimento, cresceu, buscou seu espaço, e os comerciantes aqui do centro, não só do centro, mas temos uma demanda grande de comércio lá na região do Hospital do Câncer, lá na 43, lá no bairro Bom Jesus e outros bairros que vem destacando isso aí. Eu vejo que essa pergunta sua, ela vai pertinente assim. A minha proposta principal é gerar emprego. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a infraestrutura em benefício da gente fomentar a economia da cidade, ela vai ser sempre uma prioridade do nosso governo. E ali, o calçadão, como todas essas áreas que eu citei, ela é muito importante. E eu quero aproveitar para dizer para você também que nós temos todo o interesse de sentar lá com o Hospital do Câncer para rever todo aquele projeto, que ele é um projeto que ele vai continuar crescendo. Ali não tem mais como imaginar que vai ficar parado ali. E ali nós temos uma estrutura que a gente precisa remodelar ela, reestruturar ela para o bem comum do hospital, do comerciante, da população e das visitas, né? Que o hospital recebe quantas visitas diárias de pessoas que vêm para o tratamento. Então nós precisamos sentar ali e fazer um outro projeto para o bem comum e para o desenvolvimento da nossa cidade. 10 horas e 45 minutos, Luiz Otávio Martins, sua pergunta agora para o candidato J. Faria. Candidato J. Faria, nós temos visto em Barretos, e o senhor obviamente acompanha isso muito bem, a questão da violência, o aumento de furtos, aumento de roubos, da zona rural, uma demanda grande também pelas dificuldades na área de segurança. O senhor, como prefeito, acredita que o Poder Público Municipal pode ajudar nesse aspecto da segurança? Quais as propostas do senhor para a área de segurança no papel que compete ao chefe do Executivo Municipal? Uma área importante que a gente tem que trabalhar é a educação. Nós precisamos ter uma educação com mais qualidade, mais valorização do professor, e precisamos aumentar as vagas para a escola no período integral. A partir do momento que você põe essa juventude, uma atividade dela diária, que a escola no período integral ela possibilita de fato que o jovem esteja ali para fazer a sua aula normal, a sua parte teórica.
ter ali um curso profissionalizante, ter uma atividade cultural, uma atividade esportiva, ele está com o seu tempo preenchido. Além da gente estar preparando melhor esse jovem, ele está com o seu tempo não aí ocioso, porque o grande mal nosso é que esse jovem hoje, em função da nova lei de não poder trabalhar a menos de 16 anos, coloca ele muito próximo aí do envolvimento das drogas. E a situação é complicada e a gente precisa cuidar dela. Como precisamos instalar as câmeras nas entradas principais da cidade. Porque para coibir quem está chegando e quem está saindo. E se tem um carro sendo furtado, foi documentado, foi feito a denúncia, isso vai auxiliar muito a Polícia Militar. Então é importante destacar isso. Destacar hoje que o efetivo da Polícia Militar em Barretos, ele não é completo. Existe uma demanda de preenchimento de vagas. Tem uma dificuldade da questão aí de processo, de recrutar esse pessoal, processo de, enfim, concurso público, que a gente sabe que tem essa situação aí meio paralisada. O que compete ao prefeito? Pegar aqui, eu sou comandante da polícia, e ir até São Paulo, sentar com o governador, com pessoa importante, e falar, gente, nós precisamos melhorar, nós temos que... além de que a gente possa também melhorar a ronda, fazer uns investimentos. Por exemplo, eu estive na região do Lago. Lá houve algumas reclamações que o nosso lago, nosso cartão postal hoje, à noite, não tem mais segurança. Melhorou a iluminação? Melhorou. Precisa melhorar ainda um pouco mais. A infraestrutura ainda não é legal, precisamos melhorar aquela infraestrutura. E uma outra questão também importante é o seguinte, o 190, em algumas ocorrências, ele dificulta porque ele está localizado em Ribeirão Preto. Quero propor ao governador, às pessoas competentes, para resgatar o 190, mas não só para Barretos, resgatar o 190 para a região de Barretos. Porque Barretos e as outras cidades aqui próximas vão ser muito beneficiadas com o 90. Porque tipo assim, aqui tem uma ocorrência aqui no Parque do Peão. Aí a telefonista lá de Ribeirão atende. Provavelmente ela não sabe onde que é. Ou tem uma ocorrência aqui no Cristiano. Pessoa nervosa, até se colocar como é que é o endereço, como é que é a situação, é muito mais complicado. Então, 90 é uma necessidade da população, a gente tem sido cobrado dessa situação aí, porque tem essa dificuldade do 90. Mas trazer, com a proposta de um 90, trazer ela para que seja a nossa regional Barretos. E trazer, colocar as câmeras, porque vai auxiliar muito o nosso efetivo policial hoje. Estamos com o candidato J. Faria, a prefeito de Barretos. Nós tivemos aqui no sábado passado a Graça Lemos. No próximo sábado estaremos com o candidato Guilherme Ávila e no encerramento, no dia 24, com o candidato José Geraldo. Pergunta agora eu faço para José Jesus Aparecido de Faria. Faria, o senhor já promoveu diversos eventos filantrópicos, nós acompanhamos bastante. Nesses eventos, o senhor já estava pensando em sua carreira política quando realizou estas ações? E quais as propostas para as entidades filantrópicas que hoje reclamam das dificuldades que têm, vivem aí com festas da pizza e outros eventos para a sobrevivência? Qual o seu plano de governo para as entidades? Olha, Lelo, a primeira pergunta, quando a gente realizava os eventos, a gente imaginava estar participando de um pleito municipal como candidato. O Arraial do Faria. O Arraial do Faria, por exemplo, que nasceu de uma brincadeira entre amigos e depois ela foi compreendida que ela deveria se tornar uma ação social para o benefício das entidades, e por muitos anos, 16 anos, a gente realizou o evento, arrecadando aí num valor superior a R$1 milhão que foram distribuídos aí para as entidades, foi distribuído para a Santa Casa. Eu acho que a partir do 5º ou 6º evento, Lelo, a gente já de fato é convocado para participar da vida pública, né? Então, já faz um tempo que a gente terminou esse evento e eu nunca passei para minha cabeça de se tornar um candidato, de fato. Isso, né, a gente fazia pela missão, pelo carinho de fazer e ajudar a população e ajudar as entidades. E até hoje a gente tem colaborado, né?
A gente tem um recurso fiscal que o governo possibilita, que a gente hoje atende lá o pessoal da PAB, né? Que é a Associação de Pais Amigos do Basquete, todo mês a gente repassa, a creche Nossa Casinha, e como você falou, hoje as entidades vivem de eventos. E a gente, você também, eu, estou sempre comprando, né? Toda semana lá tem a festa da pizza, a queima do alho, o churrasco, tem a Loteria Federal, constantemente a gente participa, ajuda, assim como também quase que sempre as entidades pedem lá um pouco de produto para fazer a limpeza, manutenção, que a gente está sempre disponibilizando. Eu acho que é a responsabilidade que eu carrego social de estar sempre auxiliando essas entidades. A questão de como eu vou estar ajudando as entidades, primeiro é o seguinte, eu acho que é fundamental, eu como prefeito, manter esses pagamentos em dia das entidades. Porque a gente sabe que a entidade tem esse recurso, quase que na sua maioria, para cumprir o seu compromisso com o trabalhador que está lá na entidade. E esse profissional que está lá na entidade, ele tem os seus compromissos quase que sempre vinculados ao seu pagamento de salário. Então, quando ele não recebe, ele cria toda uma dificuldade familiar, toda uma dificuldade de fazer honrar essas contas. E principalmente, se ele não está ali motivado, se ele está ali nervoso, ele está cuidando de criança, de pessoas, essas crianças, as pessoas podem até, talvez e provavelmente, não ser atendida como deve. Então eu acho que é uma responsabilidade de qualquer governo, essas questões sociais, isso aí não pode, sabe? Isso aí eu acho que precisa honrar, inclusive precisa melhorar. Eu vejo que as entidades é um braço importante de qualquer administração pública. E em Barretos tem tantas entidades aí que a gente tem que tirar o chapéu pela competência, pelo trabalho, né? Já visitei algumas entidades, eu falo, olha, é de tirar o chapéu e falar, gente, que bom que vocês estão fazendo. E eles fazem melhor que o poder público. E como se faz tão bem, eu acho que o mínimo que o prefeito, eu como prefeito, é incentivar, pagar em dia essas verbas e, se possível, aumentar elas, né? Isso é um compromisso meu. Pelo Grupo Monteiro de Barros, nós estamos apresentando a edição especial de A Verdade Total em Tempo Real, na sabatina, com os candidatos a prefeito de Barretos. Hoje, com o candidato do PHS, J. Faria. Pergunta agora da jornalista Adelaide Lavanini. Candidato, com relação à infraestrutura, temos obras paradas, tem a questão da Fundo de Vale que começou 2 gestões, e temos também uma questão que todos os anos levanta polêmica, que é a questão do asfalto. Quais são os projetos do senhor na área de infraestrutura? É lamentável que a gente tem visto constantemente, né, para o país afora, em Barretos não é exceção, é a questão do desmando com as obras públicas. Primeiro, desmando quanto ao acompanhamento e toda a exigência legal, técnica de cada obra. Segundo, a questão de valores, né, que infelizmente hoje os valores das obras públicas são totalmente diferentes das obras privadas. E eu quero aqui aproveitar a sua pergunta para citar um exemplo para que o ouvinte da Independente e aqui do programa entenda exatamente o que eu quero falar. 2 obras importantes que todo mundo vai entender. Recentemente foi construído o estádio do Palmeiras, recentemente foi construído o estádio do Corinthians. Quase que na mesma região, quase que no mesmo momento. Uma custou 1 milhão, assim, simbolicamente o número, tá, gente? E a outra custou 3 milhões. Por que que a gente ainda convive com essa diferença e com esse desmando? Porque quando acontece isso, amigos, tenha certeza que esse dinheiro a mais, ele faz falta para a saúde, ele faz falta para a educação, ele faz falta para que de fato a gente pode empregar no investimento no jovem, para fazer um investimento para um tratamento com os dependentes químicos. Então, por que que a gente precisa conviver com isso? Eu sou um administrador rigoroso com a parte financeira da minha empresa. E eu serei um administrador rigoroso com o dinheiro público, principalmente quando não é meu. E esse dinheiro vou estar lá administrando. E vou administrar com muito critério e muita responsabilidade. Eu tenho visto, Adelaide, e a sua pergunta é pertinente, que infelizmente nossas obras, não necessariamente só o asfalto, ele tem enganado muita população.
E o pior disso é depois o custo da manutenção disso. Porque você faz uma casa, você faz um investimento de melhoria numa residência sua, você faz para não ficar reparando ele. Porque a partir do momento que você continuar reparando ele, essa obra vai ficar muito cara. E é o caso hoje das obras públicas, né? Eu sou criterioso com os investimentos, eu sou rigoroso com os investimentos, principalmente com o dinheiro público. Eu vou ser rigoroso, vou acompanhar. Eu não vou ser um prefeito de gabinete, eu estarei constantemente nas obras, eu estarei constantemente com o meu engenheiro acompanhando isso e cobrando efetivamente daquela empresa que ganhou a licitação para, de fato, fazer aquilo que está licitado. Tenha certeza absoluta, eu quando construí o meu negócio, eu construí não numa mesa, eu construí em visita, em atendimento aos meus clientes, em relacionamento com eles, sentindo a dificuldade do mercado, aprimorando aquilo que de fato o mercado precisava. Eu acho que um prefeito municipal, ele tem que sentar muito pouco na cadeira e ficar permanentemente fora, visitando as entidades, as obras, tá? Eu tenho um amigo que fala assim, a cadeira ou o trono é para os cansados. Às 10 horas e 56 minutos, a verdade total em tempo real. Eu quero uma participação sua rápida. É que houve algumas reclamações para mim durante a semana, pessoal ligando e queria fazer pergunta no ar. Então eu explicava. Então, que o telefone tocou daqui a pouco. Domingo passado também eu recebi até na zona rural, pessoal até para colaborar. E lembrando que este programa ele foi montado numa reunião com todos os candidatos, todas as regras, né? Então a gente pede perdão, porque o normal do A Verdade Total em tempo real, a gente coloca alguma pessoa pelo telefone. Mas hoje, sábado passado e nos próximos programas, não há possibilidade de pessoal participar. Eu recebi, inclusive, na entrada, uma bronca de uma pessoa que ficou brava. O Domingos não me colocou no ar. Posso pedir para aqui, é o seguinte, dá uma sugestão para essa pessoa, pede para ela te ligar, fala, Lelo, faz a seguinte pergunta para o candidato. Mas tem que ser antes, né? Tem que ser antes, né? Pode fazer no Face. Eu sei, mas eu estou falando aqui no programa, aqui, Faria. Mas é isso, a ideia são regras estabelecidas, a ideia aqui é, diferentemente da questão da legislação eleitoral, é permitir o espaço para que todos possam falar e respondam as perguntas que nós propomos aqui, que eu acredito também que representam, de modo geral, o que as pessoas querem saber, né? Mas, obviamente, a pessoa pode sugerir para você, Lelo, pergunta isso, pergunta aquilo para Adelaide, para mim, mas, infelizmente, telefone ao vivo nós não temos. Infelizmente, não pode tentar esclarecer. Lembrando também que nós estamos no programa, aqui no estúdio da Diário FM, e o pessoal que vem assistir, os assessores, etc., companheiros políticos também ficam no estúdio da Independente AM. Não participam nesse estúdio, mas acompanhando aqui na emissora. E é sempre uma grande alegria para a gente receber essas visitas, só que restritas ao lado de lá do aquário que a gente tratava no passado. Adilson Frota. Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant, Agricultura do Futuro, e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a CIB Sem Comércio, a casa do empresário barretense. Lavradores há mais de 50 anos, fazendo parte da sua família, e Minerva Foods. A Alplant é uma empresa de fertilizantes foliares que tem como missão desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados à agricultura do futuro, contribuindo para o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente, tendo como objetivo de trazer soluções ao homem do campo. Saiba mais, acesse alplant.com.br. Alplant, Agricultura do Futuro. Você está ouvindo A Verdade Total em tempo real. É muito mais música e informação. O Diário FM. ZYU 749, canal 250, 97,9 MHz. O Diário FM é muito mais música e informação. Uma empresa do grupo Monteiro de Barros.
A Alplant é uma empresa de fertilizantes foliares que tem como missão desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados à agricultura do futuro, contribuindo para o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente, tendo como objetivo trazer soluções ao homem do campo. Alplant, a agricultura do futuro. Acesse o site alplant.com.br e conheça nossos produtos. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado de imóveis de Barretos e região há mais de 12 anos. Comprometido com empreendimentos de alta credibilidade, desenvolveu e implantou em Barretos nestes últimos anos 6.000 lotes, além de condomínios e residenciais verticais. Com atendimento personalizado, faz a comercialização com uma equipe de corretores credenciados, departamento jurídico e projetos. Visite o site rogeriocunha.net.br ou ligue 17 3324 1040. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. A verdade total em tempo real. Pela O Diário FM e Independente AM. Todo sábado, 10 da manhã. 11 horas em Barretos, Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant, Agricultura do Futuro e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a CIB Sem Comércio, a casa do empresário barretense, lavradores há mais de 50 anos, fazendo parte da sua família e Minerva Foods. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado de imóveis de Barretos região há mais de 12 anos. Comprometido com empreendimentos de alta credibilidade, desenvolveu e implantou em Barretos, nestes últimos anos, 6.000 lotes, além de condomínios e residenciais verticais. Com atendimento personalizado, faz a comercialização com uma equipe de corretores credenciados, departamento jurídico e projetos. Visite o site rogeriocunha.net.br ou ligue 17 3324 1040. Acesse também facebook.com/Rogério Cunha Desenvolvimento e saiba mais. Rogério Cunha Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Domingos Neto. Muito obrigado, Adilson Frota, e nós dissemos no começo aqui que o candidato deverá entrar no estúdio sem nenhum acompanhante, sendo permitida a entrada de um assessor previamente designado somente no período do intervalo. Você recebeu um assessor aqui, gostaria que se deixar à disposição, parece que houve, inclusive dizendo que estava tudo perfeito e tal, e apenas uma lembrança, fica à vontade para... Não, é que ele pediu aqui para mim não esquecer de falar do nosso Face, que nós vamos estar ao vivo no Facebook na próxima terça-feira, dia 13, né, Adelaide? Isso. Dia 13 estaremos ao vivo no Face a partir das 19 horas, principalmente respondendo para esse PC ouvinte, que caso ele queira fazer uma pergunta, ele pode fazer, lógico, automaticamente o nosso Face vai estar possibilitando ele fazer a qualquer momento. Mas se ele quiser fazer ao vivo, terça-feira, dia 19, a partir das 19 horas, estaremos ao vivo para responder. O Facebook? J. Faria Oficial. Bom, a sua resposta então, Faria, perdão, Lelo, vale já para quem está fazendo questões pelo Face aqui, vai ter oportunidade de fazer diretamente ao candidato, né, como ele acabou de falar aqui. Nós vamos tocar com a nossa regra aqui, viu, Lelo? Vamos seguir com ela, como nós estabelecemos para os 4 candidatos. Então, continua, que a pergunta vamos é sua. A pergunta é a seguinte, candidato J. Faria. Trânsito em Barretos. Recente publicação no Jornal Diário, com base em dados oficiais do governo do Estado, mostra que o trânsito de Barretos é um dos mais violentos em número de mortes proporcionalmente à sua população. O que o senhor pensa sobre essa questão do trânsito em Barretos, notadamente os acidentes que nós temos? O senhor acha que hoje está adequado a regulamentação do trânsito na cidade? O que precisa melhorar? Qual a proposta do senhor para o trânsito barretense? Obviamente, para ampliar a possibilidade de mobilidade urbana, mas também para reduzir a quantidade de acidentes e mortes que nós temos hoje. A gente lamenta muito que um valor bem agregado das multas feitas, porque nós temos também aqui uma quantidade muito grande de multa. E essa quantidade de multa, ela representa um valor substancial. Infelizmente, esse valor da multa, que tem um propósito de investir no trânsito, para melhoria, sinalização, pessoas competentes ali para fazer a administração do trânsito, ajudar o cidadão no trânsito, infelizmente, essa parte está deficitária. Então, estamos arrecadando bastante com as multas, mas esse valor a nível de benefício para a educação no trânsito, sinalização do trânsito, infelizmente,
não está correspondendo. Se você vê as lombadas aí construídas, elas ainda não é suficiente para a população. Estive recentemente lá no bairro Barretos 2, estava numa curva, fazendo uma visita ali, tem uma panificadora, e a pessoa chegou lá, a primeira coisa que ela falou para mim é que naquela rotatória ali já teve acidente, e que ela já pediu para construir ali uma lombada e ainda não tinha sido feito, já fazia mais de 6 meses. Coincidentemente, ainda nessa visita, prorrogou um pouco a conversa entre lá o morador e o candidato. Antes que eu saísse dessa conversa, quase que teve uma fatalidade de uma criança que passou ali e foi atropelada. Então, falta ainda que a gente faça investimento de sinalização. Existem locais ainda que precisa fazer a lombada. Por exemplo, ontem eu recebi uma solicitação de um munícipe que tem uma escola infantil, né? E essa escola infantil é importante que tenha lombada, é importante que tenha uma sinalização, e ela também já fez a solicitação para o município, já há algum tempo, e não foi feita. Então nós precisamos melhorar, primeiro, a sinalização do trânsito. Precisamos estar com as pessoas orientadas lá para ajudar o cidadão, o motorista no trânsito, e que hoje ele está mais preocupado em multar ele do que educar ele. Infelizmente, a gente tem visto isso. E urgentemente precisamos fazer algumas cartilhas para que o cidadão possa, de fato, se precaver de alguma coisa que acontece a nível de acidente. Mas a sinalização de trânsito e a pessoa ali para orientar, com esse propósito de orientar o cidadão, ela é fundamental. Possibilidade de, nas escolas municipais, entrar também a matéria trânsito com essa cartilha? Eu acho que é importante que o jovem esteja com esse conteúdo, Lelo, fazer uma cartilha simples, né? Até com um propósito ali de um desenho animado, para que ele interage com os pais, enfim, tudo isso é fomento. E volto a repetir, o valor arrecadado com as multas de trânsito, ela tem um propósito: retornar para a área os investimentos necessários para que, de fato, diminui essa violência. E a gente precisa colocar isso em prática. Então, a cartilha, sinalização de trânsito, né? Uma pessoa que esteja no trânsito ali muito mais preocupada e orientada do que multar. Então, tudo isso é fundamental. E a gente tem visto que, infelizmente, o trânsito hoje não está bem sinalizado. Ou, que volto a repetir, que a gente tem visto quase constantemente a proibição de uma rua que ali está sendo sinalizado o trânsito. Provavelmente o material adquirido não seja de qualidade e rapidamente essa sinalização no trânsito não tem durado muito. Então, volto a repetir, eu vou ser rigoroso com o dinheiro público. E muitas vezes, uma licitação, você precisa encaminhar ela para um produto de qualidade. Porque você tem pessoas trabalhando, você para o trânsito, né, para você fazer uma pintura, uma sinalização nele, para durar aí um período legal, porque quando você retorna mais rápido para refazer tudo isso, isso é dinheiro que custa, isso é dinheiro que sai. Aí falta medicamento, aí falta investimento na educação, falta investimento no esporte. Então nós precisamos ser rigorosos com o dinheiro público. Candidato José Jesus Aparecido de Faria, o J. Faria, o senhor já respondeu 14 perguntas, além daquelas paralelas, como eu acabei de fazer. 27 aqui. Temos 27, o senhor fica à vontade. Eu vou fazer a 15ª, então. Qual a política tributária que pretende adotar em relação aos impostos municipais, como o ISS e o IPTU, que esse IPTU é muito caro em Barretos, um dos mais caros do estado de São Paulo, e também vou fazer o que com o direcionamento desses impostos arrecadados? Nós precisamos ser rigorosos com o imposto arrecadado e com setores da nossa sociedade que não pagam. Precisamos ser rigorosos com os impostos no intuito assim, de fazer justiça a quem de fato vai pagar. E quando eu falo em justiça, com certeza, os impostos aí são altos. Provavelmente a classe média e alta não vai precisar fazer correção. Mas para a classe da baixa renda, nós precisamos rever esses valores. Esses valores hoje estão dificultando muito a sociedade.
Então nós precisamos rever principalmente esse setor da classe baixa, que os impostos colocados, o IPTU ali, está incoerente e injusto com essa população. E principalmente, nós precisamos utilizar os impostos, é isso que eu tive numa reunião, tive a felicidade de uma pessoa levantar e falar, Faria, se a gente estivesse pagando esse imposto, alto que a gente sabe que é, mas estivesse tendo os benefícios do retorno dele, eu não estaria reclamando. Então a gente precisa valorizar esse dinheiro que arrecada, mas para fazer os investimentos que a população espera. E a gente vê que, infelizmente, falta muito ainda para atender esse cidadão. Então nós precisamos rever, de fato, os valores do IPTU e colocar justiça, principalmente para a família de baixa renda. Estamos na Verdade Total em tempo real, em tempo de sabatina. Hoje com o candidato J. Faria, do PHS. Nas perguntas, Adelaide Lavanini, Luiz Otávio Martins e nós. Agora a pergunta é da jornalista Adelaide Lavanini. O senhor comentou aí sobre a importância de geração de emprego, mas a minha pergunta eu gostaria de direcionar para o primeiro emprego. Quais são as propostas que o senhor tem para as pessoas que precisam de uma oportunidade, que não têm experiência, mas que precisam entrar para o mercado? E aí a gente precisa preparar bem esse jovem, porque ele precisa, e daqui para frente, cada vez mais, ele precisa ter um aperfeiçoamento técnico de um curso para que, de fato, ele tenha mais facilidade do primeiro emprego. Então, a gente precisa fazer esse envolvimento com o Instituto Federal, esse envolvimento com Paula Souza. Precisamos trazer mais escolas aqui para os cursos profissionalizantes, para que esse jovem possa estar mais preparado. E, em segundo plano, nós precisamos fazer os investimentos em dois setores importantes. O setor do agronegócio, que é o grande responsável hoje para o equilíbrio da balança comercial, que tem franco desenvolvimento. Nós temos uma região promissora para o agronegócio. Nós temos uma cidade que tem aí uma projeção a nível de festa do peão. Nós temos uma cidade que tem tudo para ser uma cidade estância turística. Nós precisamos fomentar o turismo na cidade. Nós precisamos pegar o apoio e o nome hoje nacional e até internacional do Hospital do Câncer e buscar os parceiros para que possamos desenvolver esse outro mercado, que é o mercado hospitalar, que com certeza esse projeto hospitalar oncológico que nós temos, que é referência, com certeza vai viabilizar a gente sentar com esses parceiros e poder fazer esses investimentos. Como já fui até me orientado e sugerido que Barretos merece já que a gente faça uma feira hospitalar, voltada para o setor oncológico. Bacana, porque essa feira, além de promover palestra, encontro, debates, vai possibilitar que essas empresas conheçam Barretos de fato, né? E nós precisamos aproveitar esses ganchos. São oportunidades que normalmente o empresário enxerga melhor. E com certeza nós já estamos enxergando isso. E precisamos incentivar, porque essas empresas, no setor turístico, agronegócio, no setor hospitalar, vai possibilitar que a gente gera mais emprego e principalmente colocar o jovem com os cursos profissionalizantes. Porque ele estando preparado, ele vai ter mais facilidade. Além de ter mais facilidade, ele já vai ter um salário mais competente, né, da área que ele foi. Um curso de informática, de elétrica, de mecânica, enfim. E também voltado para essa área, né, o turismo, hospitalar, agronegócio, né, que é o nosso, e que eu enxergo, são 3 áreas importantes que a gente tem que investir nela. Bom, às 11h14, agora a pergunta, vamos ver se a gente vai um pouco rápido, tem bastante, né, Luiz Otávio? O jornalista Luiz Otávio Martins. Eu vou inverter a minha ordem aqui, viu? Vou por ordem de prioridade. Eu queria aproveitar o gancho do candidato J. Faria. A candidatura do senhor representa 100% de renovação, o senhor falou aqui. O senhor pretende, o próprio nome da coligação do senhor, Barretos Precisa, ele administra perfil de administrador de empresas, como o senhor de fato é. Como lidar um administrador de empresas com a questão política, um cargo político, cargo de prefeito, que obviamente vai ter que se relacionar com 17 vereadores. E os exemplos que nós temos visto no Brasil atual, nós vemos a força do poder legislativo também. Como lidar com esse perfil
administrativo, que o senhor defende como plataforma básica de governo, como gestor, administrador, com o poder legislativo, com 17 vereadores. Provavelmente, se o senhor for eleito, não deve ter maioria da coligação do senhor na Câmara. Boa pergunta. Obrigado, Tatá. Olha, se você tivesse me perguntado primeiro, cita uma qualidade que você acha que você tem. Eu citaria para você sem pensar. Negociador. Me tornei um vendedor e graças a Deus essa profissão possibilitou a eu aprimorar a questão da negociação. Depois eu me tornei empresário. Possibilitou também administrar compras. Então eu administro venda, administro compra. E com o legislativo vai ser também dessa maneira. Negociar. Vamos sentar. O que é bem para a comunidade? O que é bem para a população? Vamos sentar. Preciso do apoio? Preciso do apoio. Vamos negociar, vamos sentar e ver, de fato, um projeto que vai modificar um pouco. Lógico que a gente está falando aqui de uma nova política, não da velha política, né? Simplesmente uma troca de barganha sem benefício para a população. Nós precisamos trocar conhecimento, projetar o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade em conjunto com os vereadores. Não tem jeito de o prefeito não estar junto com a bancada de sustentação. Mas nós vamos sentar e eu considero um negociador. Tenho certeza disso, que se você tivesse me perguntado antes, eu teria falado exatamente isso. Então nós vamos sentar com eles. Eu acho que a Câmara provavelmente vai ter uma renovação, não sei dizer se é uma boa renovação não, mas vai ter uma renovação. E tomara que essa renovação e as pessoas que ficarem lá entendam que esse país urgentemente precisa de uma nova política. Essa velha política, troca de barganha, troca de favor, agregação de pessoas sem comprometimento, sem competência, em áreas que não vai ajudar a população, para mim não interessa essa barganha. Interessa uma barganha que nós vamos somar para a população. E eu sou rigoroso com isso. Mas eu sou negociador também. Objeto de barganha, a minha pergunta, também com respeito às secretarias. Isso existe muito em política, principalmente naqueles que apoiam os candidatos. O número de secretarias, J. Faria, e cargos comissionados na prefeitura e órgãos municipais, por exemplo, o SAI, etc., o que o senhor pretende fazer nesse aspecto? Lelo, eu vejo que, e tenho visto, que normalmente o poder público tem se preocupado em colocar muita gente. Eu acho que a gente tem que colocar pessoas competentes, o suficiente, como é uma empresa. Numa empresa você coloca aquilo que ela precisa e de pessoas competentes, e essas pessoas precisam ter produção. E esse é o perfil que eu quero colocar lá. Eu, graças a Deus, tenho a liberdade de estar numa coligação pequena, com partidos pequenos, e todos os meus candidatos a vereador chama-se Renovação. Vai me possibilitar, se eu tiver a honra de estar lá candidato eleito, prefeito eleito, e tem a honra de poder encontrar na nossa sociedade as pessoas competentes para cada secretaria. Não necessariamente, e não vai ser assim, político. Podemos colocar um político com competência na saúde, com currículo, com formação da saúde? Sim, ele vai ter essa responsabilidade, mas não necessariamente o contrário. E eu não tenho, nem com os políticos que estão aí, nem com os grandes partidos, qualquer negociação de cargo. E isso é um benefício. Eu estou pequeno com o meu tempo na TV, mas eu estou muito à vontade para escolher exatamente um quadro de secretariado que possa efetivamente trazer os benefícios para a população. Michel Temer, assim que assumiu o cargo de presidente da República, ele enxugou os ministérios. Fusão que havia muitos devido aos acordos. Isso seria também uma saída? Fusão de algumas secretarias no âmbito municipal, Faria? Não vai ter isso não, Lelo. Não? Não vai ter isso. Eu acho que urgentemente nós precisamos fazer um quadro competitivo lá de secretariado, mas o suficiente para atender cada área, cada pasta. Não mais do que isso. Nós vamos colocar lá uma administração muito voltada pelo perfil empresarial, que eu enxergo que é a nova política, que a gente precisa urgentemente estender isso para toda a nossa, por todo o nosso país. Eu acho que essa velha política de montar uma estrutura
visando reeleição, visando apoio. Não, nós precisamos montar uma estrutura visando atender a necessidade do município, as questões importantes, para que de fato a gente faça um governo diferente, um governo que representa avanço de 4 anos de atividade, mas que representa um avanço de 8 anos nessas áreas importantes que o município hoje precisa. Olha, nós chegamos já às 11h20, recebendo aqui o candidato J. Faria, lembrando que no próximo sábado estará aqui o candidato Guilherme Ávila. Sábado passado esteve a candidata Graça Lemos, e no último programa desta série nós estaremos recebendo no dia 24 o candidato José Geraldo. Agora a pergunta da jornalista Adelaide Labonini. Eu também vou tomar a liberdade aqui de inverter minhas perguntas por ordem de prioridade. O senhor comentou sobre emprego, sobre empresas, sobre a força do HC, e nós temos um grande gargalo aí, que é o aeroporto e a viabilização de uma linha aérea, que muito se falou, inclusive há 2 anos teve o voo contra o câncer, que talvez seria uma oportunidade de viabilizar isso. O senhor tem alguma proposta para que o aeroporto barretense seja reativado? Adelaide, é que normalmente o político às vezes inverte a posição da ordem, né? Primeiro nós temos que ter uma cidade desenvolvida, projetada, com outro propósito, com outra visão, e aí sim ela vai estar preparada para ter o aeroporto. Eu acho que nós estamos colocando aí o carro na frente dos bois. Eu acho que isso aí, hoje, infelizmente, vamos ser realistas. Hoje, a nossa estrutura de uso de um voo regular em Barretos não atende às necessidades das companhias. As companhias, inclusive, em outras áreas, estão até reduzindo algumas áreas que já tinham. Perdão, complementando a pergunta dela, mas a gente não pode pensar num desenvolvimento regional. O Olímpia está sonhando em construir um aeroporto, o prefeito desapropriou 4 e pouco Alqueires pagou, tem que desapropriar 80. Não é possível unir o Olímpia, em vez de desembarcar em Rio Preto, desembarcar em Barretos? Sim, Guaíra, em vez de Ribeirão ou Fran... Então, lógico, perdão, complementando a pergunta lógico, é importante a sua participação. Lógico que é importante, sim. E até eu tenho citado nas minhas reuniões, Tatá, que a gente deve ser humilde o suficiente para entender que hoje, a nível de turismo, o Olímpia está na frente e a gente tem que pegar uma carona. Temos que ser humildes e aproveitar uma carona, porque já tem agência turismo fazendo um pacote Olímpia Barretos. E a gente fomentando o turismo aqui, principalmente o turismo country, o nosso sertanejo, vai aproveitar que o cidadão sai lá de São Paulo, aonde for, e passa um tempo lá nas águas termais e venha para Barretos para conhecer aqui a nossa cultura country, né? Então, e voltando à sua pergunta do aeroporto. Pergunta da Adelaide. Então, veja bem. Lógico que seria muito bom, mas assim, as companhias hoje, elas estão muito rigorosas com o custo, tá? Hoje, infelizmente, Barretos não tem uma demanda de voo regular. Então, esse voo regular, Adelaide, infelizmente, por mais que o Hospital do Câncer tenha uma referência, por mais que ele fez um marketing muito favorável para atrair a empresa para cá, mas o número, essas companhias são rigorosas com o número. O número do voo regular não atendeu, não temos demanda ainda, para que possamos ter um voo regular, que seria bom, né? Mas essa demanda é insuficiente. O que a gente tem que fazer do aeroporto, que eu vejo assim, é que esse custo do aeroporto hoje para o município não é viável. E ele não faz diferença estar com o município e estar com o Estado. Tecnicamente não faz diferença. A questão aí é que nós estamos pagando uma conta, que é um custo do Estado, que tem que ser do Estado, e esse custo, desse valor, a gente tem que fazer, sentar com o governador e falar assim, governador, o aeroporto vai continuar lá, mas a gestão dele é do senhor. O senhor toma conta porque eu preciso desse dinheiro para investir em educação. O senhor devolveria então o aeroporto ao DAESP? Devolveria. Nesse momento, eu devolveria o aeroporto, porque, estando com o governador, o aeroporto vai continuar aqui. E o custo não vai. Então, por que nós vamos pegar essa conta? E um táxi aéreo, o senhor acha que seria viável, alguma coisa nesse sentido? A CIB falou tanto disso, sim, candidato. A CIB falou. Falou tanto, tentou. Eu acho que esse projeto precisa ainda de um fomento maior. Eu acho que essa posição que você colocou de Olímpia, fazer um envolvimento aí que possa ter um aeroporto que atenda às demandas dos 2 municípios, esse é um projeto legal que eu vejo que tem condição da gente fomentar ele e aproximar ele.
J. Faria, fazer uma pergunta, pedir para ser bastante rápido, para deixar um tempinho para suas despedidas, suas considerações finais, mas a banca não poderia deixar de fazer essa pergunta. Como pretende utilizar o recinto Paulo de Lima Correia, que agora é um patrimônio histórico? Eu pensei que essa pergunta não ia sair hoje. Não, perguntas aqui que não saíram em virtude do tempo. É isso. Olha, eu vejo que o nosso marco histórico, cultural, chama Recinto Paulo de Lima Correia. Foi ali que começou a nossa exposição de gado, que foi uma das melhores do país. Foi ali que começou a nossa festa do peão, que é um marco importante para a cidade hoje, é uma referência, né, junto com o Hospital do Câncer. E o recinto está abandonado, está lá adormecido. Tem uma obra em andamento, bem devagar, sim. Existe ainda um recurso daquele investimento do governo federal. E a proposta é terminar a obra e tornar lá um Centro das Tradições Culturais de Barretos. CTB, Centro das Tradições Culturais de Barretos. Muito bem. Queremos levar para lá a Secretaria do Turismo, a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Esporte. Queremos fazer vários eventos para a comunidade, inclusive possibilitando os eventos já existentes, fazer lá dentro do recinto. Queremos levar para lá o nosso Passeio da Tradição, que está colocado aqui, totalmente abandonado, sem oportunidade, levar para o recinto, Paulo de Lima Correia. Queremos fazer uma parceria com o setor privado para montar lá um belo restaurante, para ser um restaurante permanente de visita. Queremos levar para lá um parque infantil, onde a família vai poder levar e passear e ter um momento de lazer. Queremos levar para lá o ecoterapia, que é uma atividade que desenvolve muito mais rapidamente essas pessoas com deficiência, que vai poder estar lá o animal para conduzir essas crianças e melhorar essa questão das pessoas com deficiência. Queremos levar para lá o feirão de saldo da CIB. Queremos levar para lá a nossa exposição de gado, que eu resgatei há 3 anos. Enfim, lá vai ser um Centro das Tradições Culturais de Barretos. Queremos colocar lá o Catira, o Encontro de Reis, os eventos da comunidade católica, os eventos da comunidade evangélica, enfim, e outras religiões, caso queira promover lá algum evento. Então, vai ser um local bem estruturado. A gente sabe que hoje o recinto ele é tombado pelo Condefat e já tem uma estrutura avançada lá da reforma. Vai permanecer toda a parte de arquitetura, sim, mas toda a área onde não tem construção, nós vamos poder fazer esses investimentos e essas melhorias. J. Faria, agora, rapidamente, porque nós estamos às 11 horas e 27 minutos, um espaço aí para as suas considerações finais, agradecendo antecipadamente, em nome do Grupo Monteiro de Barros, a sua participação. Tá. Lelo, eu estou muito feliz por ter aceitado primeiro o desafio de tornar prefeito. Hoje, provavelmente, estaria com um grande peso na consciência se eu não tivesse aceitado esse desafio. Eu que ao longo dos anos você me acompanha, sabe o tanto que eu gosto e faço de bom gosto a minha possibilidade de estar ajudando as pessoas, as entidades. E eu sei, eu, prefeito eleito, vou poder fazer muito mais. Estarei levando para lá essa experiência de 26 anos para fazer uma administração totalmente diferente dos modelos que a gente tem visto. Então, estou muito feliz, principalmente porque a gente tem recebido tantos elogios, tanta motivação, tantos incentivos ao longo dessa caminhada, que eu estou aqui muito à vontade para conversar, para falar para a população que a gente está assumindo esse compromisso de fazer um modelo diferente de gestão pública. Tá? Fico muito feliz por estar aqui, agradecer a Adelaide e todos os componentes da mesa, meu parceiro São Paulino Domingues Neto. Lembrando que ele é palmeirense. Você, Tatá, viu? Enfim, a toda a população, tenha certeza que estarei honrando muito esse voto. Daqui 4 anos eu tenho certeza que as pessoas vão estar falando: eu honrei o voto votando no J. Faria. Esta participação do José Jesus Aparecido de Faria, o J. Faria, os nossos agradecimentos aos companheiros Luiz Otávio, Adelaide Lavanini, aqueles que nos auxiliaram aqui,
através das fotos do Jânio Munhoz, o Adilson Frota, o Ismael Santos, o Gustavo Viana, o Marcelo Medeiros e aqueles que nos acompanharam. Lembrando que no próximo sábado, às 10 horas, a participação do candidato Guilherme Ávila. E no dia 24, o candidato José Geraldo encerra a série de sabatinas do Grupo Monteiro de Barros, iniciado com a candidata Graça Lemos no dia 3 de setembro. A Verdade Total em Tempo Real volta no próximo sábado. Bom fim de semana, exatamente às 11h30. Você ouviu pela Odiário FM e Independente AM A Verdade Total em Tempo Real. De volta no próximo sábado às 10 da manhã.